Então, boa noite a todas e a todos. Hoje é a nossa terceira aula, tivemos alguns contratempos. A nossa irmã formadora, a professora também é com a garganta com problema, então ela vai falar o possível que der, e aí as outras coisas a gente vai conversando, e na próxima ela vai estar melhor, ela vai gravar 2 aulas que nós já ficamos devendo, e hoje, dia 30 de abril, último dia do mês, né, de 2025, a terceira aula. Eu demorei a abrir, porque eu estou preparando a apostila do mês Mariano, porque uma pessoa ficou de fazer e fez só um pedaço. Eu tive que terminar de preparar o material para poder enviar para a coordenação dar uma olhada. Então, vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade, e aí eu convido a Maria da Paz em seguida a fazer a oração ao Espírito Santo. Tá bom, Maria da Paz? Então, invoquemos a Santíssima Trindade juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria da Paz, ou Simone, faz a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o vosso Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Nós estamos reunidos, vamos continuar, em nome da Trindade Santa. Estamos terminando o mês de abril, foi meu aniversário, viu, desse mês. E vamos começar o mês de maio, para nós popularmente conhecido como mês mariano, o mês de Maria, né? Então, por tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmã, fica à vontade, até onde eu vou ter que conseguir, viu? Estamos. Irmão, tem como você compartilhar aquele PDF que eu mandei? Porque acho que aqui vai ficar mais difícil. Tá ok. Pois é, gente, boa noite, né? Eu ia gravar essa aula porque eu tô com uma virose, né? Então a garganta tá bem ruinzinha ainda. Mas como faz dias que a gente não se vê, né? Vou ver aqui até onde eu consigo. Não gravei as aulas que eu disse que ia enviar por causa dessa virose, né? Porque ia gravar no final de semana, não consegui. E aqui somos 4 irmãs, só uma ainda não teve a virose, né? Então, a gente está aqui, a comunidade toda meio adoentada, né? Mas nós vamos dar continuidade, então, né, ao conteúdo que nós... É aquele outro arquivo, irmão, o PDF. Esse aqui é o PDF, irmã, que você me mandou hoje. Esse aqui é o Word. Não, é PDF. Ah, tá. Eu te mandei PDF também, né? Não, você me Mas mandou em recebeu Word. Você me mandou em Word e eu transformei em PDF. Mas você recebeu aquele outro? Qual outro? Você recebeu só esse aí mesmo? Ah, você me mandou um outro agora, né? Isso. Vamos ver se ele dá certo. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Vou ter que salvar, porque parece que ele não quer abrir. Você botou ele como, irmã? Que ele não está querendo abrir, não. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Parece que abriu agora. Abriu.
Digam aí se estão vendo. Ainda não. Não. Ah, sim, agora sim. Aí só você que consegue mudar, né, irmão? É, Certo. tá dizendo que eu vou passando. Tá. É porque eu tentei compartilhar aqui, mas como eu estou em outro servidor, ele não estava querendo abrir. Diga qual é a página que é para mim ir. Só um minuto. Você pode ir para a página 3. Eu coloquei aí para a gente começar, né? Para a gente, como já faz um tempo que a gente não se vê, né? Que a gente deu uma parada, a gente é bom a gente retomar os passos que a gente já fez, né? Para a gente ir se situando e atualizando ainda mais os nossos passos, né? Então, a gente começou vendo o que é geografia, né? Que é a ciência que estuda a superfície terrestre e busca descrever, analisar e compreender as relações entre os elementos naturais e humanos, né? Ajudando-nos a entender como o espaço é ocupado e transformado ao longo do tempo, né? Então, nós vimos isso como uma definição do que é geografia de forma geral, né? Depois a gente viu também o que é e qual é a importância da geografia bíblica, né? O porquê de nós estarmos aqui fazendo esse curso, né? Que conhecer a região e os territórios onde se desenrolaram os acontecimentos bíblicos enriquece a interpretação dos textos sagrados, né? Então, nos ajuda a visualizar os cenários, interpretar os símbolos, fazer conexões históricas e culturais dessas terras onde aconteceu, né, as narrativas que nós temos na Bíblia. Nós vimos também a cosmovisão do povo da Bíblia, né, quando nós contemplamos essa imagenzinha lá na página 6, irmão, por favor. Página 6. Essa imagem, né, que a gente viu sobre a cosmovisão bíblica, né, cosmovisão do povo da Bíblia. Nós vimos como que a narrativa do Gênesis 1 fala dessa cosmovisão, né? Das águas superiores, do firmamento, né? da terra, do Sheol, e como que Deus criou esse cosmos, né? Naquela narrativa que, segundo o Gênesis, foi em 7 dias, né? Pode passar, irmão. E aqui, né, eu vi que depois, recordando o que a gente já falou, eu acho importante colocar aqui um adendo, né, porque nós entendemos como que a Bíblia narra a criação do mundo, a criação do ser humano, né? Mas a gente tem que também se questionar o porquê, né, o povo da Bíblia teve a necessidade de contar como que o mundo foi criado, né? Sabemos como foi, mas o que motivou esse povo a escrever sobre isso, né? Então, a questão da busca pela origem do universo é comum a toda a humanidade, né? A humanidade sempre se questionou, né? De onde que nós viemos, para onde nós vamos, né? Como que surgiu, e isso é próprio do ser humano, né? A criança, quando vai crescendo, sempre tem a curiosidade e pergunta para os pais, né? Como foi que eu nasci, né? Quando a gente morre, para onde é que a gente vai? Então, são coisas naturais do ser humano, né? Questões naturais que a gente traz como questionamento, né? E para responder essas questões, então, existe a cosmogonia, que é um estudo da origem do cosmos, né? A página 7, irmão.
que ela investiga, então, né, a cosmogonia, do princípio fundamental que dá origem a tudo, né? Que seria, então, a matéria-prima original, que alguns de vocês devem ter estudado lá na escola, né, no ensino médio. Geralmente a gente trabalha esse tema da matéria-prima original, né? O que é essa matéria-prima original? É o elemento fundamental que foi o princípio de todas as coisas, né? Então, se acredita que existe um elemento único que deu origem a tudo o que existe, né? Tudo que foi existindo com o passar do tempo. Então, a cosmogonia investiga que elemento é esse, né? Que deu origem a tudo. A página 8, irmão. Então, lá na filosofia, muitos filósofos tentaram dar resposta para essa pergunta, né? Qual é a matéria-prima original? Qual é o elemento fundante de tudo, né? Então, alguns desses filósofos, vocês vão lembrar o nome, né? Que são mais famosos, outros menos famosos. O Tales de Mileto, ele dizia que o princípio de tudo era a água. Então, uma partícula de água foi o que deu origem a tudo, né? Então, a partir da água, as coisas foram sendo criadas. Anaximandro já dizia que foi algo chamado ápero, né? Ele que criou esse conceito de ápero, que, segundo ele, era uma substância ilimitada e eterna, né? Então, era algo ainda desconhecido nosso, mas que era uma substância que existia e que, a partir dela, as coisas foram surgindo, né? Anaximenes, de Mileto também, acreditava, então, que a substância era o ar, a substância primordial que deu origem a tudo era o ar. E Heráclito de Éfeso dizia que era o fogo, o elemento essencial. Então, é do fogo que tudo flui, ele dizia. Empédocles de Agrigento defendia que era um conjunto desses 4 elementos, né? A terra, a água, a ar e o fogo, e desses 4 elementos, combinado as forças deles entre si, deu origem, então, a tudo que existe. E Demócrito introduziu a ideia do átomo, que é algo mais próximo de nós, né? O átomo que forma, né, os corpos, né, essa partícula minúscula que vai juntando ou se dividindo e formando um ser vivo, né? Então, para Demócrito, o átomo seria aquele que vai compondo o universo, né? Então, esse movimento que o átomo faz, né, de crescer, de multiplicar, ou de se unir a um outro átomo, é que vai compondo aquilo que já foi criado. E lá na página 9, irmão, a gente vai observar que o período que foi se discutido esse elemento original, né, entre os filósofos, foi próximo ao período em que o texto bíblico foi escrito, lá por volta do ano 590 a.C., né? Foi quando o relato do Gênesis foi reunido e reelaborado, né? Então, foi por volta de 590, lá no continente europeu e Ásia. E a Europa e a Ásia era onde os filósofos, né, estavam nessa discussão. E o texto bíblico foi escrito lá no continente da Ásia e da África. Então, isso é só para a gente ter uma noção de que, enquanto outros povos, né, em outros continentes, estavam se questionando de onde que veio o universo, né, qual é a origem de tudo, o povo da Bíblia também estava ali construindo essa narrativa da origem do mundo, né? Então, isso é contemporâneo, né? Então, para a gente ver, né, esse diálogo entre a filosofia antiga e a cosmogonia bíblica, que se dão no período, né, contemporâneo, a origem comum
do universo, a filosofia diz, busca um princípio natural. Então, é algo que veio da água, do ar, do fogo, ou um conceito novo que eles mesmos criaram como ápero. E a Bíblia já apresenta um princípio sobrenatural e pessoal, né? Quando lá no Gênesis 1, versículo 1, diz, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Né? Então, ele diz que nessa origem, Deus já estava lá, e ele, né, uma pessoa, de forma pessoal, criou o céu e a terra. O uso dos elementos naturais, né, que a gente está falando até agora, a água, o ar, o fogo, a terra, todos os relatos, tanto da filosofia quanto da Bíblia, eles estão presentes, mas na Bíblia, esses elementos compõem o cenário, né? Enquanto a criação é realizada pela palavra de Deus. A filosofia dizia que esses elementos eram a origem de tudo, e a Bíblia diz que Deus também criou esses elementos que colocam no cenário, mas que a criação é realizada através da palavra de Deus. Né? Na página 10, irmão, a filosofia ela propõe causas impessoais e naturais. Né? Então, não foi uma pessoa que criou o universo, né? Mas foi a natureza por si só que foi, né, se dando origem a si mesma. Né? A Bíblia já diz que a criação é fruto da ação voluntária e intencional de um Deus pessoal. Né? Então, foi uma pessoa, Deus, que por vontade própria, né, se voluntaria e tem uma intenção de criar o mundo. Né? Então, tem essa diferença, então, entre a narrativa filosófica e a Bíblia. A filosofia, né, fala sobre a estrutura e a ordem, né, fala do cosmos como um equilíbrio de forças. Né? Então, uma combinação e um equilíbrio de forças teria feito as coisas surgirem. Né? E quem coloca, então, ordem, né, a essa criação, segundo a Bíblia, e que é estruturada em 7 dias, culminando no sábado, um tempo sagrado de descanso e comunhão. Então, dessa forma pessoal e intencional, a criação é ordenada, estruturada, né, nesses 7 dias, culminando no sábado, que tem um significado todo especial, né, para essa narrativa, e um tempo sagrado de descanso e comunhão. A revelação de sentido, né, os filósofos, eles buscam o sentido dessa criação, né, através da razão, do logos, né? Então, existe uma explicação racional, né, lógica, para tudo isso que foi criado. E a Bíblia fala da criação a partir do que a sabedoria revela, né? Então, ele fala da bondade, da soberania de Deus, né, por meio desse ato criativo divino, né? Na página 11, irmão, como nós vimos, né, lá nossos primeiros encontros, o povo de Deus, né, o povo da Bíblia, estava sempre rodeado por povos vizinhos, né? Então, muitos outros povos estavam ali ocupando aquela região, né? E eles eram muito influenciados por esses povos vizinhos, né? E então, assim como os filósofos, né, lá na Europa e na Ásia, estavam buscando essa resposta, né, da origem do universo, os povos que estavam ali ao redor, né, do povo da Bíblia, também estavam se questionando, né, como que o universo se originou, né, qual é a origem do universo. E os vizinhos, né, do povo da Bíblia explicavam a origem do universo através dos mitos, né? Então, os povos vizinhos tinham os seus mitos que narrava a criação do universo, né? Então, os mitos eram narrativas sagradas que explicavam fenômenos naturais e a origem do mundo
recheadas de símbolos e ensinamentos morais. Eu não sei se vocês conhecem essa lenda, né? Mas desde criança, quando eu ia para o interior, sempre tinha alguém que contava a lenda da Cruviana. Né? Não sei se aí no interior de vocês também vocês conhecem essa lenda da Cruviana, né? E que eu soube há pouco tempo que é de origem das tribos indígenas do Piauí, porque eu não sabia, né? Então, essa narrativa, né, essa lenda da Cruviana, diz que a Cruviana é uma deusa do vento e da neblina, é esposa do amanhecer, e durante as madrugadas transforma-se em uma suave brisa. Ao encontrar o forasteiro, ela o envolve, encantando-o de tal forma que ele passa a desejar permanecer na terra onde a deusa atua. Quando ele já está encantado, ela o envolve com um frio insuportável, que o forasteiro já não tem como escapar. Então, eu lembro que quando eu era criança, né, que a gente ficava lá fora até tarde contando história, e quando o frio ia apertando, sempre tinha alguém que diz, olha, a Cruviana está chegando, né? E aí tinha essa história, né, que realmente no começo, quando o friozinho está chegando, é bom, né, a gente bota um cobertorzinho ali, vai se aquecendo, né, mas depois, quando o frio aperta, é difícil a gente controlar, né. Então, essa lenda, ela explica um fenômeno climático, porque a gente sabe que a ciência explica por que de madrugada, né, com o movimento do sol, com tudo aquilo que a gente já viu aí na escola, de que causa a queda de temperatura na madrugada, a ciência explica. Mas os povos antigos explicavam através de mitos, né? Então, eles criaram um mito, essa lenda da Cruviana, né, de que uma deusa vem e traz o frio, né? E os povos vizinhos, o povo da Bíblia, contavam também essas histórias, né? Às vezes a gente chama essas histórias hoje de histórias de Trancoso, né? Que sempre tem uma história e no final tem uma lição de moral, né? O que ela quer ensinar com isso, né? Então, assim como nós temos as nossas histórias de Trancoso hoje, né? Que é uma tradição, os povos vizinhos dos povos da Bíblia tinham seus mitos, né? Na página 12, a gente eu vou trazer aqui 2 desses mitos, né, dos povos vizinhos. Vou trazer aqui 2 mitos da página 12. O primeiro é sobre a epopeia de Gilgamesh, que é um mito da Mesopotâmia, né, os povos vizinhos ali, e que ele conta, então, se vocês tiverem a oportunidade depois, pesquisem aí, escrevam esse nome, né? E na apostila que vocês receberam lá no grupo também tem. Vocês conseguem baixar ele na internet para ler ele na íntegra. Vale muito a pena, né? Muito interessante para a gente entender algumas coisas que a gente vê na Bíblia e que esse mito, né, essa epopeia de Gilgamesh, já trazia, né, antes da narrativa bíblica ser escrita, né? Então, a gente fazer um paralelo entre eles dois ajuda muito a gente a entender algumas coisas. Essa epopeia de Gilgamesh fala, então, né, conta a história da amizade entre Gilgamesh, que era o rei de Uruk, e o Enkidu, que era um homem muito amigo, né, do Gilgamesh, um homem que foi criado pelos deuses, né, para conter o orgulho do rei. Então, eles vivem, né, essa amizade muito forte, mas chega um momento em que Enkidu morre. E Gilgamesh fica, então, né, perdido, sem saber, então, o que fazer sem o seu fiel amigo, se questionando sobre o sentido da vida, né, se
se as pessoas morrem, então por que que vive, né? Então ele vai se questionando sobre isso e ele gasta suas energias, então, para vencer a morte. Então, na cabeça dele, ele tem que achar uma forma de vencer a morte para que ninguém mais morra, né? Só que, nessa angústia vivida por Gilgamesh, ele encontra um outro homem que foi sobrevivente de um grande dilúvio que os deuses fizeram para destruir a humanidade. Aí a gente já encontra uma semelhança com o dilúvio e a história de Noé, né? Então, esse homem, que foi o único sobrevivente desse dilúvio, encontra com Gilgamesh, né? E nesse diálogo entre eles dois, no fim, Gilgamesh descobre que a imortalidade ela não pertence aos homens, né? Então, os homens naturalmente morrem, mas que o verdadeiro sentido da vida está naquilo que é construído com sabedoria e justiça. Então, o sentido da vida não está na imortalidade, mas naquilo que, durante a vida, né, enquanto não chega à morte, é construído com sabedoria e justiça. Então, nesse mito, a origem de tudo está na decisão dos deuses, né? São os deuses que criam o ser humano, os deuses que tomam a iniciativa e vão criando o mundo e o ser humano a partir da sua própria vontade, né? Então, essa é a narrativa mesopotâmica, né? Os mesopotâmios acreditavam nessa origem do mundo e do ser humano dessa forma. Na página 13, a gente traz o mito da Enuma Elish, que já é um mito da Babilônia, né? O anterior era da Mesopotâmia, esse é da Babilônia, que é composto por volta do século XII, e que durante os festivais de Ano Novo, ele sempre era repetido, ou seja, os povos vizinhos tinham seus mitos, e os mitos eram constantemente repetidos, ou de forma litúrgica, ou de forma também familiar, né? De família para família, de tradição em tradição, eles eram transmitidos. Então, o que esse mito traz, né? Do Enuma Elish? Ele diz que o universo ele nasceu do caos aquático. Então, estava tendo um conflito entre Apsu e Tiamat. Apsu, que era o deus das águas doces, e Tiamat, que era o deus das águas salgadas, estavam, então, em conflito, e Marduk, que é o deus chefe do panteão da Babilônia, né, o deus todo-poderoso da Babilônia, entra nessa briga e enfrenta Tiamat, né, a deusa das águas salgadas, e vence Tiamat. Então, Marduk pega o corpo de Tiamat, né, dessa deusa que foi vencida, e cria o céu e a terra. E o ser humano surge a partir do sangue de um deus rebelde, com a finalidade de servir os deuses. Então, na Babilônia, eles explicavam a origem do mundo a partir desse conflito de Marduk com Tiamat, e a origem do ser humano a partir do sangue de deuses, com a finalidade de servir os deuses, ou seja, a origem do ser humano é para servir os deuses. Então, essa era a visão da origem do mundo e do ser humano, do povo babilônico. Na página 14, a gente traz esse questionamento, né? E o povo hebreu? Como explica a origem do mundo e do ser humano a partir de sua crença no Deus único? Porque até aqui, a gente tem explicação de povos que tinham vários deuses, né? Acreditavam em vários deuses, né? Mas, para o povo hebreu, eles acreditavam no Deus único. Então, como que eles criariam a sua própria narrativa
justificando a criação a partir dessa crença no Deus único. Daí veio a necessidade de ter uma narrativa da criação, e surge o hino da criação, do Gênesis 1. Na página 15, vocês vão ver depois, lá na apostila que vocês receberam no grupo, essa tabela completa, né, que vocês vão ver com mais detalhes. Mas eu coloquei aí, em paralelo, o mito da Babilônia, né, da Enuma-Elish, o mito da Mesopotâmia, da epopeia de Gilgamesh, e a narrativa de Gênesis 1. E para a gente perceber a diferença que cada mito traz sobre a origem, e também a semelhança, né, sobre a origem do universo, no mito babilônico, né, só para a gente situar um pouquinho essas diferenças, né. O universo surge da batalha de Marduk com Tiamat, e o mundo é feito com o corpo da deusa. Na Mesopotâmia, não descreve diretamente a criação do universo, mas traz a questão sobre a vida e a morte e o propósito, né? E a criação vem dos deuses. E no Gênesis, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, a criação é ordenada a partir do caos, né? E dessa forma, a gente pode perceber que todos os mitos, né, dos povos vizinhos tinham elementos semelhantes, né, como os deuses, como o caos, como a palavra, o sentido, tem semelhanças, né, que a narrativa bíblica trouxe para a sua própria narrativa, né. Então, mais adiante, a gente vai perceber isso com mais clareza, né. Depois vocês podem pegar a apostila e olhar com calma cada elemento desses, né, da origem do universo, do estado inicial do mundo, a forma da criação, a divindade. Essa comparação é interessante, irmã, e vai ajudar muita gente, os alunos, se olharem ela, ver essa questão, né, da origem do universo, do estado inicial, a forma, a divindade. É interessante isso aí. Para nós que temos católico, da apostólico romano, que somos cristãos, para nós é um único Deus. E às vezes, quando a gente se depara, por exemplo, com ciganos, com indígenas, com afrodescendentes, às vezes a gente tem dificuldade de entender que ele tem Deus, mas às vezes ele tem deuses também, né? Não só um Deus, mas várias personagens, várias. Eu lembro muito de Francisco de Assis, o irmão Céu, o irmão Lua, a irmã Morte. Exatamente. Então, vocês podem, então, olhar com calma, né, que vocês vão perceber muitos elementos, e vocês podem, depois, se surgir alguma dúvida, ou trazer para o próximo encontro, ou mandar para a gente, que a gente vai conversando, né. Na página 18, eu coloquei também uma tabelinha sobre o simbolismo do número 7, para a gente também entender como que essas narrativas dos povos vizinhos influenciaram a narrativa da Bíblia, né? Na Mesopotâmia, o número 7, né, era repetidas vezes na cultura da Mesopotâmia, vivenciada a partir dos eventos como o dilúvio. Então, 7 dias do dilúvio, lá na narrativa de Gilgamesh, o sobrevivente do dilúvio, ele conta que ele passou 7 dias, o dilúvio foi de 7 dias, né? Eles também celebravam o luto de 7 dias, eles tinham, então, uma crença de que o mundo subterrâneo tinha 7 portões. Então, várias narrativas na Mesopotâmia falavam do número 7 como um símbolo, né? Então, para os mesopotâmios, o 7 significava o período de transformação,
julgamento, renovação. Na Babilônia, eles sempre faziam um festival de 7 dias, né, que é o festival chamado Akitu. Eles tinham 7 deuses do destino, e para eles... Tem alguém falando aí. Acho que o irmão está com o áudio aberto, né? Para a Babilônia, o 7 significava organização cósmica e autoridade divina. O Egito, que nós vamos ver um pouquinho se der tempo. Tinha também a associação da deusa Ísis, né, que era associada ao símbolo do número 7. Também tinha os 7 elementos rituais, e que para o povo egípcio, o 7 significava proteção espiritual e caráter mágico, ritualístico. E na Bíblia a gente tem os 7 dias da criação. Então, esses 7 dias da criação, ele foi colocado ali na Bíblia para dizer que, assim como os 7 têm um significado forte para os nossos vizinhos, para nós também tem esse significado da plenitude, da perfeição divina, né, do tempo sagrado, do Shabat, né, do sábado, do 7º dia. Então, esse 7 não surgiu do nada na Bíblia. Ele veio de outras tradições, né? Então, por isso eu trouxe essa tabelinha, para depois vocês verem com calma também como que esses povos vizinhos influenciaram a narrativa da Bíblia, né? Então, lá na página 19, tem assim: as narrativas sobre a criação do universo mostram que a Bíblia dialoga com os mitos e as tradições do Antigo Oriente, mas oferece uma visão teológica única. Em contraste com a violência e o caos dos mitos politeístas, o relato de Gênesis apresenta uma criação ordenada, realizada por um Deus único, que atua com propósito e amor. Essa abordagem enriquece nossa compreensão dos textos sagrados e nos convida a refletir sobre como fé, cultura e história se entrelaçam. Vocês estão conseguindo acompanhar? Está indo muito rápido? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tá bom, a explicação tá boa, dá para a gente entender. Eu particularmente estou entendendo. E essa afirmação que você colocou, a irmã dessa abordagem da compreensão do texto sagrado, também acho que serve para hoje, né? Que se entrelaça fé, cultura e história. Não dá para a gente desligar a vida do povo, da cultura, da história e da fé. Não a história. No dia da Páscoa, eu dizia, olha, a Páscoa não é uma história, a ressurreição não é uma história, mas é a história que mudou o mundo. No caso, para nós cristãos, né? Para nós cristãos. Exatamente. E aí, claro que tem muitas histórias com que o povo conta que às vezes não são verdadeiras, né? A gente não pode entender, olhar para a ressurreição como é história, mas uma verdadeira, algo que mudou a vida do mundo, né? Para nós cristãos. Então, a gente aprende isso com os povos antigos, né? De que a gente dialoga com quem acredita diferente, mas que a gente oferece a nossa própria visão, né, daquilo que a partir daquilo que a gente crê, né? Então, é possível dialogar mesmo crendo diferente, mas se a gente vê a história, né, esses elementos históricos, com o mesmo valor, né, para nós, aí sim a gente se desfaz, né, desvaloriza aquilo que a gente crê. E seguindo, então, nós vimos também, né, no encontro passado, sobre o crescente fértil, né? Pode passar lá para a página 21, nesse mapa, que a gente viu por que ele é chamado de crescente fértil, né? Por causa
da posição da Lua, né? Ele parece uma Lua na época crescente. E esse fértil seria também por causa das águas que banham essas terras, né? Dos rios, que faz com que seja uma terra fértil. Depois disso, nós localizamos também onde fica essa terra, né, do crescente fértil, lá no mapa mundi. E a gente vai entrar, então, agora, lá na página 23, sobre, diretamente, como que esses povos vizinhos, que a gente estava falando, a gente falou muito dos mesopotâmios e dos babilônios, mas teve muitos impérios nesse período, né, contemporâneo desse período em que a Bíblia foi escrita, que foram muito fortes e muito influentes para o povo da Bíblia. Então, quando a gente vai lendo a narrativa bíblica, a gente vê que ali é citado vários impérios, né, vários povos. A gente vê lá falando sobre os egípcios, né, sobre os persas, a gente viu sobre os mesopotâmios. Então, tem vários impérios, né, que foram muito influentes para o povo da Bíblia. E nós vamos ver, começar a ver agora, né, mais detalhadamente, um pouquinho de cada dos principais, né, impérios que tem uma influência no povo da Bíblia, e também ver qual é a relação que esse império tem com o povo hebreu, né, com os filhos de Israel. Então, a gente vai fazer essa ligação. Por que a gente vai fazer isso? Porque quando a gente lê lá na nossa Bíblia um texto, né, que fala sobre, por exemplo, o que a gente vai começar a ver hoje sobre o Egito, a gente vai saber qual é a importância do Egito para aquele povo e em que ele influenciou aquele povo. Então, se a gente lê lá a narrativa, por exemplo, de José do Egito, né, como que ele viveu lá, e a gente vai saber como que era a cultura egípcia e como que aquilo tudo influenciou na experiência de José. Né? Então, é importante a gente aprofundar nesses impérios para a gente ter mais clareza da ligação entre o povo hebreu e esses impérios. A voz já está quase indo embora, mas vamos mais um pouquinho. Irmã, quando você achar que não dá, a gente para e depois continua na próxima hora, viu? Para você melhorar. Nesse livrinho que a gente está seguindo, né, o livro do Cláudio Honor de Andrade, ele começa falando, né, dessa coisa dos impérios, com essa frase de Montesquieu: o império fundado pelas armas precisa sustentar-se pelas armas. E a gente pode trazer isso até hoje, né, porque, assim, a gente vive num mundo em guerra, né, se não é a guerra declarada daqueles países que entram em guerra entre si, a gente vive uma guerra civil também, em que, por exemplo, as facções, elas lutam pelo território através da violência, né? E se eles não têm uma proteção, né, uma estrutura, porque o crime hoje é organizado, né? O Estado é que não é, mas o crime é organizado. Se o crime não tem essa organização, um outro grupo vai e toma aquele seu território, né? Domina o seu território. Então, no mundo antigo também era dessa forma, né? O povo que tinha um exército mais potente, né? Com mais armas, com mais gente, era visto como uma potência maior, né? Mais influente. Então, para manter o seu império, era necessário, então, sustentar através das armas, né? Se o exército fica fraco, o império fica fraco.
Se o exército cresce, né, tem maior condição, então aquele império é mais forte, né? Então, a força do exército era, né, uma forte expressão da força do império, né? E eu achei muito interessante o autor ter começado com essa reflexão, né? Mas a gente viu lá no encontro passado que essas terras, né, que a gente chama de crescente fértil, era comumente cercada por conflitos, né? Porque era uma terra fértil, era uma terra disputada, então era uma terra que tinha muitos conflitos, né? Os vizinhos estavam sempre ali lutando para conquistar aquela terra, que era uma terra fértil, né? Era uma terra localizada estrategicamente, que a gente viu lá, né? Que fica tanto entre rios, né? Que fazem a terra ser fértil, mas também tinha acesso ao mar, né, tinha acesso a vários continentes, então era uma localidade muito estratégica, né, tanto para o comércio, também quanto para a plantação, para a criação, então tinha vários elementos ali que faziam aquela terra ser muito disputada, né, e além de ser o berço de grandes civilizações e religiões. Então, essa terra que vivia em conflitos até hoje, né, a Terra Santa veio do conflito, ela viveu essa experiência que o autor colocou da frase de Montesquieu, né, Montesquieu, de que para sustentar, né, o império tem que ser com armas, né, mas ele fala, então, que não só o exército não garante a vitória para sempre desse império, porque a experiência que o povo de Deus fez é que quem define a vitória de um povo ou a derrota dele é Deus. E nós vemos lá no livro de Daniel, pode passar lá na página 24, no livro de Daniel, a experiência de Nabucodonosor. E ele se achava o Todo-Poderoso, né? Que era capaz de vencer, né, qualquer exército de povos contrários, e aí ele percebe que quem define isso, né, quem define a vitória ou a derrota é Deus. A partir daí, ele começa a declarar, né? Depois vocês podem ler com mais calma esse trechinho que fala lá em Deuteronômio 20, versículo 4, quando ele diz, né, pois é o Senhor vosso Deus quem vai convosco para combater por vós contra os vossos inimigos e vos salvar. Então ele vai se dando conta e vai na narrativa bíblica falando isso, chamando a atenção, e em vários momentos, principalmente na passagem, né, do povo de Deus no deserto, em que eles enfrentam ali vários povos, tem na narrativa dizendo, vai que eu vou à tua frente e vou fazer aquele povo ser derrotado, né? Ou então ele dizia, fica na tua, não vai não, porque vocês vão perder. Ou seja, o que isso quer dizer? Que quem define quem ganha ou quem perde nas batalhas é a vontade de Deus, mais do que a força do exército, né? Então, tais textos mostram que a força militar por si só é insuficiente. A verdadeira vitória pertence ao Senhor. E isso a gente confere também lá em 1 Samuel 17:47. Eu queria terminar por aqui para a gente ficar com essa reflexão, né? De que muitas vezes a gente vê, né? Principalmente a questão do poder econômico, quando uma pessoa vai crescendo, crescendo, crescendo e acha que é o dono do mundo, né? Que não conta com essa ação divina, né? Que de fato decide aquilo que pode vencer ou ser derrotado, né?
Então, eu queria, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa até aqui, fazer um comentário, mas porque a garganta já... Irmã, eu fiquei pensando agora, por exemplo, com a morte do Papa, como muitos poderosos que não gostam do Papa, não gostavam, não gostam, mas foram lá para as exéquias, para o enterro, né? E estavam lá, como o caba lá que quer mandar no mundo, porque eles têm armas, têm dinheiro, e eles comandam as guerras. E o Papa foi, assim, incansável na questão da defesa da paz contra a guerra, a defesa do meio ambiente, da ecologia. Aqui nós fizemos uma romaria, foi um pouco longa, não foi, Zezé? Mas bonita, sobre a questão da ecologia integral. O sonho do bispo é que todo ano a gente continue com essa romaria. Eu disse para ele que não fosse anual, mas pelo menos de 2 em 2 anos, para a gente defender a ecologia, defender a casa comum, que às vezes não é o dinheiro, mas a vida, né? E, por exemplo, esses grandes poderosos, vale para eles é o dinheiro, são as armas. Eu fiquei assim pensando no que a Sara falou aí da frase que o professor começa lá o livro dele, que eu também, quando eu circulei quando eu estava lendo o livro, e fico assim pensando que o mundo está desse jeito também ainda hoje, né? Muita coisa do passado ainda parece que continua presente no nosso mundo. Não sei se as meninas veem isso, mas quando eu vejo aquele caba lá do outro lado do mundo falando umas besteiras, eu fico doidinho. Você tem que ficar doido mesmo. E como tinha um doido aqui no Brasil, né? Tomara que vá Sim. ser preso também. E a história vai se repetindo, né? Nós que somos teimosos e não aprendemos com a história, né? Mas a história vai se repetindo. E eu ia falar aqui no começo, acabei esquecendo que sempre quando tem uma eleição, né? O Papa morre e vai ter eleição, desde da eleição de Bento XVI, né? Teve uma fala de um cardeal que agora, toda vez que tem uma eleição, eles voltam esse mesmo vídeo, né? E eu acho muito interessante, sempre atual. Que no vídeo da eleição do Bento XVI, aparecem as imagens dele com um semblante muito fechado, né? Pensativo. E a mídia sensacionalista logo foi perguntar a ele se ele tinha sido contra a eleição do Bento XVI, né? Porque ele estava muito sério e tal. E aí ele disse que não. E, na verdade, ele estava ali olhando para aquelas colinas, né, que tem lá de Roma, que fica em frente à sacada lá de onde o Papa aparece, quando é eleito, e ele disse que ele estava ali pensando justamente isso que a gente estava compartilhando, né, que muitos impérios já passaram por ali, mais à frente a gente vai ver como a força que o Império Romano teve, né, e a perseguição que os cristãos teve do Império Romano, e ele estava pensando, nossa, quantos impérios já passaram por aqui e não ficou nada deles, do poder deles, mas a igreja continua aqui, né? Então, cadê Júlio César, né? Cadê os imperadores, cadê os faraós, né? Todos passaram e não teve ninguém que desse continuidade ao império deles, enquanto que a igreja está com o seu sucessor até hoje, né? O sucessor de Pedro está, né, aqui futuramente, né, alguns poucos dias nós teremos o próximo. Então, só para a gente entender que a força, né, humana, a força da violência, ela destrói ou constrói muita coisa, de fato. Mas quem decide mesmo a vitória, né, é a vontade de Deus, né? Então, assim como foi no passado com o povo da Bíblia, continua sendo hoje, né? Então, quanto mais a gente faz a vontade de Deus, mais a gente contribui para que essa decisão de Deus aconteça no mundo, né? Não sei se deu para vocês entenderem essa ligação. Se alguém quiser fazer mais algum comentário. Quero só comentar a respeito da própria, que eu vim aqui no meu coração, a passagem, né, quando
o Senhor diz assim: tu és pedra e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, né? Tudo que ligares no céu será ligado na terra, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, é como bonito ver a nossa igreja católica, apostólica, romana, que apesar de ter tantos seres humanos errantes, né, pecadores, mas ela é de Deus e não será, né, não acaba, não acabará, né, porque ela está fundamentada no Cristo. Então, essa é a nossa igreja. Que bom ser católico, que bom ser católica. Mais alguém? Mais algum comentário? Então, a irmã ainda vai tentar ver quando melhorar, gravar as 3 aulas. Paulo, o seu Antônio quer falar o microfone, seu Antônio. Liga o microfone, seu Antônio. Liga o microfone. Em cima da setinha que tem o microfone. Se você não estiver no celular, na setinha do microfone, você clica em cima. Peça ajuda aí ao povo. Recorra ajuda aí. Tem gente aí para lhe ajudar? Tem gente aí para lhe ajudar? Não? É em cima do microfonezinho. No celular tem um microfonezinho. Não tem quem te vê no celular? Se não der certo, o senhor pode mandar depois que terminar aqui um áudio lá no grupo que a gente ouve. Pois é. Sim, como eu estava dizendo, nós temos a aula do dia, faltando a aula do dia 9, do dia 16 e do dia 23. Aí a irmã disse que vai fazer a proposta de gravar as aulas, eu vou botando para a gente ir assistindo, para ver se a gente termina mesmo na data que está marcada, viu? Como está previsto lá no nosso projeto. Gostaria só de lembrar a mensalidade, viu? Alguns já mandaram, outros ainda estão faltando. Na nossa lista tem a das Dores, que não está aqui, mas ela está recebendo as aulas. A Laurita também não está aqui, mas eu estou mandando as aulas para ela, mas não sei se ela vai continuar. E nós temos... Paulo, eu acho que a Laurita não está estudando, não. A Laurita não está muito bem, não. Tá não, né? Então, pronto, Tá eu vou mandar mais aula para ela, mais nada. E tem também o Vanderlei, que eu mando as aulas, ele só faz de botar o dedinho de sim. Aí eu não entendo se o dedinho é que ele tá acompanhando e que não pode, o que é. Mas vamos continuar, né? Esse mini curso, porque o curso bíblico nós só vamos fazer quando tiver 10 pessoas para a segunda edição. Por enquanto só temos 6. E senão a gente não consegue pagar os professores. Então a gente agradece a irmã, agradece a vocês que vieram hoje e rezamos a Ave Maria, pedir que esse mês de maio seja um mês de muita alegria. Nós temos a festa do 13 de maio, temos a devoção a Maria, que foi em coroação. Lá no nosso subsídio, a gente bota bastante proposta. Durante o mês de maio, não fazer só uma coroação para Maria, mas fazer várias coroações, com as mulheres, com as crianças, com os jovens, que é para ver se a gente bota lá até uma Romaria Mariana na proposta do subsídio, para ver se o pessoal faz alguma coisa. Mas vocês vão fazer uma Romaria Mariana bonitas aí, em Aldeias Altas. O som saiu aí. Hã? Não é no Jatobá? Alô? E eu quero ir. Opa, abriu o seu... Fale, seu Antônio. Eita, graças a Deus, rapaz, o negócio aqui está enrolado, mas tinha cabelo de africano. Não pode dizer africano, não, viu? Nós somos só descendentes, né? Tá. Não, assim, eu estava até já assim, me esquecendo, eu me lembrei de estar escacaviando aqui. Menino, hoje tem aula, aí, pã, vou logo me sintonizando aqui. Pois é. Aí gostei bastante aqui da explanação da irmã, pena que não deu de continuar, mas em breve ela vai estar bem, se Deus quiser, e nós vamos ter o nosso horário completo, e eu vou ler lá o PDF que o nosso amigo Paulo, irmão Paulo, mandou para a gente. E eu vou dar uma lida nele, esse feriado agora, aqui é feriado amanhã, aqui vai ser ponto facultativo sexta, aí tem sábado e domingo, vou largar os papéis do agente de saúde, ficar só com os da igreja e só da segunda que eu vou para eles. E vou estar
dando uma olhada e lendo aqui para a gente não esquecer muita coisa, porque nunca pega 100%, mas 90% é a obrigação de nós absorver. Tá bom? Podemos encerrar, irmã, com a Ave Maria? Então vamos dizer, Ave Maria, cheia de graça, Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, com todos os seus títulos, Rogai. rogai Rogai por nós.